está de volta conversando hoje com Lucas Lima, criador da Enfio. Lucas, no bloco anterior a gente estava falando sobre o que é possível construir, né, com a impressora 3D. Você deu exemplo até de casas, de barcos, e tem outras situações, por exemplo, do uso da impressão 3D para medicina, para estudar os órgãos, também como uma parte da pesquisa médica para conseguir feitos maiores, né? Sim, sim. A impressão 3D hoje ela trabalha em diversas áreas. Uma delas é a medicina. Hoje estamos avançando num passo muito rápido na questão de impressão de órgãos. Também a impressão de órgãos, impressão de alimentos. E a parte de impressão de remédios também. E essa questão que você está falando sobre a impressão de remédios, por que existe essa pesquisa de impressão de remédios, de órgãos? Como é que isso ajuda no desenvolvimento da medicina? Eu vou dar um exemplo no caso da impressão de órgãos, que é algo que eu já estudo e eu acho muito legal de se falar. Então, tu imagina hoje a fila de doação de órgãos, a quantidade enorme de pessoas que precisam de um coração. Então, tu tenta utilizar a própria célula da pessoa e fabricar o próprio coração dela. E não precisar que outra pessoa morra. Esperar um doador. Né? Esperando um doador. A questão é, a impressão 3D ela pode utilizar essa tecnologia para agilizar os processos nas filas de espera de doação de órgãos. Mas isso já é possível? Já é possível usar órgãos produzidos artificialmente nos transplantes? Infelizmente ainda não, mas vamos dar mais uns 30, 40 anos para essa tecnologia se desenvolver. Está evoluindo para isso. Isso. E aí, acaba sendo também um processo, essa questão da impressão 3D acaba sendo também um processo que tem um impacto socioambiental. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre a repercussão da impressão também no meio socioambiental. Então, eu vou usar como exemplo a minha empresa. No meio socioambiental, o que a gente faz? A gente retira o lixo eletrônico que ia para a natureza e a gente dá uma segunda chance a ele reutilizando as nossas máquinas. A minha terceira e última impressora até o momento, que é a Maria, que eu fiz em homenagem à minha mãe, esse nome, e ela era uma máquina de xerox que estava largada no ferro velho. Então, tu imagina, a gente dá lucro para as cooperativas, a gente reutiliza essa sucata e transforma ela em nova tecnologia. E a partir dessa tecnologia a gente consegue replicar e fazer outras impressoras. Então, a roda sempre está girando na questão de socioambiental, no meu caso, na impressão 3D. E você acaba também dando uma perspectiva diferente para quem acaba se profissionalizando para trabalhar com isso. Né? Claro, claro. Eu falo que o meu projeto ele funciona em 3 pilares. No pilar da reutilização de sucata eletrônica, na parte de geração de empregos e renda para as cooperativas e também para o meu negócio, e a parte de educação, porque a gente quer utilizar as sucatas e a partir dessa sucata educar uma pessoa dentro de tecnologia. E a partir desse sucata que a gente educa essa pessoa, a gente consegue gerar tecnologia e conseguir gerar empregos e renda para a gente e para essa pessoa. E você falou sobre a Maria, que é o nome da sua mãe, acabou que esse equipamento virou o seu xodó, né? Sim, eu falo que eu deixei isso daí para minha mãe porque como no início da entrevista, eu falo que eu não queria ser engenheiro e a minha mãe foi uma das únicas pessoas que me aguentaram reclamando 5 anos dessa área. Aí, quando eu terminei meu TCC, eu falei, mãe, eu vou dedicar alguma coisa à senhora, já que eu enchi a sua paciência. E foi aí que eu decidi criar a Maria, que é uma impressora 3D que usou praticamente 80% da construção dela de sucata eletrônica e peças impressas em outra impressora. E eu tive que homenagear minha mãe em alguma coisa. E essa é a sua principal máquina hoje? É o seu equipamento principal, não? Porque ela é uma máquina que, como eu fiz para o TCC, foi uma máquina que eu fiz muito rápido. E tem certas coisas que ainda há de consertar nela. A estrutura dela hoje demora 50 horas para imprimir. E estamos agilizando esse processo para fazer toda a estrutura dela em 4 horas. E utilizando outro tipo de resíduo que seria o pó de serragem de marcenarias.
Então a gente está trabalhando um composto de pó de serragem e resina para fazer as novas peças a partir de moldes. E aí, a gente citou aqui no início do programa também, na abertura, os prêmios que você ganhou a partir do seu trabalho. O prêmio Shell, né? E o prêmio da Ambev. Como é que você foi parar nesses concursos, né? Como é que o seu nome chegou até lá como uma alternativa? E o que eles trouxeram de repercussão para a sua vida? Então, o que acontece? No caso do Prêmio Shell, no início eu desconhecia, eu não sabia que existia iniciativa jovem. Aí uma professora da faculdade passou no laboratório e falou, se inscreve. Eu, o que é isso? Se inscreve primeiro, depois te falo. E foi aí que eu passei pelos processos até chegar na parte de aceleração do Iniciativa Jovem, e ali eu aprendi tudo. E eu até hoje eu me pergunto, cara, então eu fiz um bom trabalho dentro desse programa de aceleração. E eu não sabia, eu falei, como eu consegui estar em primeiro lugar se no início eu desconhecia esse programa? No caso da Ambev, eu fui indicado. Então, não falo assim, indicado. Alguém me indicou o programa para eu me inscrever. Uhum. E esse amigo falou, cara, se inscreve, o teu projeto super se encaixa. Quando cheguei lá, ganhei o segundo prêmio, eu falei, cara, esse mês aqui tá incrível. Tá dando certo. Tá dando certo. E aí, esses prêmios também te deram um retorno financeiro. Sim. Né? Não só a visibilidade do seu trabalho, mas um retorno que é importante também para continuar desenvolvendo o seu trabalho. Né? Claro. No caso do prêmio da Shell, eu ganhei, como primeiro lugar, eu ganhei R$8.000, mas também ganhei outro prêmio no mesmo dia da feira, que foi o prêmio POP, que é a escolha do público, por voto do público, você ganha outro prêmio. Uhum. Então eu ganhei R$8.000 em primeiro lugar e R$2.500 de prêmio POP. No caso da Ambev, o prêmio é R$50.000, mais 3 meses de aceleração na Ambev em São Paulo. Aceleração é uma espécie de capacitação. Sim. No caso, Iniciativa Jovem eu faço aqui no Rio de Janeiro, no CIEDS. E lá no CIEDS eles te dão toda a base de empreendedorismo. Então eles pegam profissionais que estão há anos no mercado e te ensinam tudo na área de finanças, planejamento estratégico, marketing. Para você profissionalizar mesmo o seu negócio, Sim. né? Não deixa de ser uma coisa intuitiva e passa a ser uma coisa profissional para você poder administrar o que está acontecendo. Claro, foram 9 meses de curso. Então, eles te dão uma base muito forte de empreendedorismo. Eu sempre falo que eu entrei lá um cientista maluco e saí de lá um cientista empreendedor. E aí, como é que você tem usado, então, esses recursos, né, no seu trabalho? Porque você falou, hoje a sua empresa funciona no seu quarto, mas você está se estruturando para ampliar, fazer no terceiro andar da sua casa uma coisa maior. Então, o dinheiro, a grande parte dele, será utilizado na compra de materiais, como mesas, cadeiras e computador, porque até hoje eu tenho um computador que não dá para trabalhar direito, e também na parte de ensino. Uma parte desse dinheiro com certeza vai para a parte de compra de materiais como Arduino, Raspberries, para começar ano que vem com tudo essa parte de qualificação do jovem dentro da favela. E é interessante que você fala sobre a questão do ensino e você, procurando emprego, acabou indo trabalhar como professor de robótica. Sim. Como é que está sendo essa experiência para você? No início foi assustadora. O que acontece? Eu dou aula para crianças de 6 a 11 anos, do primeiro ao quinto ano, e eu nunca tinha dado aula para criança. No caso, eu já tinha dado monitoria dentro da faculdade. Monitoria não, tipo auxílio aos meus colegas? Sim, mas para criança foi a primeira vez. No primeiro dia foi assustador. Não é tão simples, não né? Não é. Gente, entender a mentalidade de uma criança é muito difícil. Mas depois de quase 6 meses convivendo com elas, você adquire o respeito, utilizando metodologias diferentes que você vai aprender na hora. Então, meu primeiro emprego de carteira assinada foi como professor. E para minha família que não me apoiava como professor de história, acabei virando professor de qualquer forma. E você falou também para mim que muito do seu trabalho foi construído utilizando a bolsa de pesquisa do CNPq, né? Sim. Como eu tinha dito antes, eu comecei a estagiar na faculdade de graça. Só que depois de um tempo eu consegui uma bolsa do CNPq
E os R$ 400 de apoio ia tudo para material para impressora 3D. Então, eu não ficava com R$ 1 do CNPq, ia tudo mesmo para pesquisa. E eu sustentei isso durante 1 ano, trabalhando só na minha pesquisa, comprando material para isso. Como é que a sua família encara esse seu processo todo de formação e de investimento nessa área específica, né? Ver, por exemplo, você vem de uma família simples, mas que sempre fez um esforço para que você tivesse uma educação de qualidade, e aí você, por exemplo, está usando tudo que você tem para investir nisso que você enxerga como o seu futuro. Então, minha família sempre investiu em educação, foi a base. Mesmo com meu pai e meu avô, quando ficaram desempregados, arrumavam um jeito, pagavam escola particular, também corria atrás de bolsa. Então, eu falo que nisso aí eles acertaram muito, na parte de educação, é fundamental. E no início, minha família me via como maluco. Então, tu imagina, tu tá se formando em engenheiro e do nada fala, eu quero ser empresário. Minha família falou, cara, tu é maluco. Porque tem que ter coragem também, né? Quando eu fiz minha primeira impressora, que eu fiz um cartão de crédito, eu não tinha crédito. Eu fiz um cartão de crédito e fiz a minha primeira impressora e meu pai falou, se não funcionar, eu não pago nada. Tava tudo na conta dele. Sim. E eu mesmo paguei, mas funcionou. Mas tá dando certo, tá, né? Ô, Lucas, e aí, a gente também pesquisando um pouquinho da sua história, viu que essa sua vocação de mexer nas coisas, criar coisas a partir de outras, também é uma coisa que vem da sua infância, não foi a partir da faculdade nem nada disso, você já gostava disso, né? Sim, eu sempre fui meio louco, eu fui o cientista maluco da família. O meu quarto, eu lembro até hoje, eu tinha numa faixa de 15 para 16, eu estava estudando sobre eletrólise e nem fazia parte do meu currículo, que era separar os átomos de água e transformar em hidrogênio em oxigênio. E eu falei, tem um pote de palmito da minha avó lá sobrando, eu fiz um reator de hidrogênio dentro do quarto. E eu começava a estourar as bolhas do reator de hidrogênio e dava aquela explosão maravilhosa. Até que o fogo entrou dentro do reator, explodiu o reator, foi água, foi pote para tudo qualquer lado. E a minha família sempre me viu como louco. E tua avó achando que você queria explodir a casa. Ela me proibiu de usar tudo que tem a fogo e explosão, mas depois que ela viajou, eu fiz de novo. Não deu certo, né? Não deu. Então você acha que essa sua vontade, essa sua vocação de construir coisas novas a partir de objetos já existentes, então isso é uma coisa que vem com você, né? Tá no sangue, o poder da gambiarra tá no sangue. Vamos lá, Lucas, vamos falar um pouquinho sobre o poder de transformação, então, de tudo isso que você aprendeu para as favelas, para as áreas de periferia, para as comunidades do Rio de Janeiro, né, especificamente, já que a gente está falando a princípio do Complexo do Alemão, e você fala sobre o investimento que a sua família fez em educação. Isso todo mundo bate nessa tecla da importância da educação para mudar a perspectiva dos jovens, né, para eles conseguirem de fato visualizar um futuro diferente, né? Como é que você vê isso atualmente para poder, já que você está dentro da comunidade, vendo a realidade dos jovens que estão lá ao seu redor? Então, por que eu faço esse projeto? Eu faço esse projeto que não é para mim. E a questão da base da educação é muito importante. Todos os dias eu vejo jovens com mentalidade criativa acima do normal, que só precisa de um pontapé, um empurrão, para jogar isso para fora, para mostrar para o que ele veio. E eu como professor, eu posso falar, cultura e educação é muito importante para a formação de um cidadão. Mas quando você coloca a terceira variável, que é a tecnologia, aí você consegue cidadãos para o futuro. Então, o meu investimento dentro da comunidade é para cidadãos para o futuro. Eu enxergo a comunidade como o futuro do Brasil. Tanto que eu falo, o objetivo, quando eu criei tudo isso, principal era mostrar para a sociedade que nós, jovens favelados, somos mais que uma estatística, um dado de violência. Somos o futuro. E a gente vê, muito interessante, até aqui no perfil a gente tem trazido alguns exemplos disso, de como na diversidade
as pessoas usando a criatividade, usando um potencial específico, têm conseguido mudar, né, a própria vida, a realidade daquele lugar onde elas vivem. O que acontece eu falo, minha família fala que eu tenho um lado muito ruim, que é a questão de querer fazer tudo pelos outros, de olhar pouco para mim. Então, quando eu vejo dentro da comunidade, eu uso, por exemplo, meu irmão tem 17 anos. Meu irmão chegou para mim e falou, cara, eu não sei o que eu vou fazer. Então, bate o desespero no coração. Vê a questão que... Medo, né? Vê o medo. Mas eu entendo que meu irmão não vai para um lado ruim, só que meu irmão até agora está indeciso. E se eu, desde cedo, mostrasse toda a tecnologia que eu aprendi para meu irmão, poderia ser diferente? A questão de você se sentir impotente e poder salvar até uma vida através do que você aprendeu. É isso que eu quero mostrar para a minha comunidade. Vamos fazer um pequeno intervalo? A gente volta falando sobre isso no próximo bloco. Não saia daí, a gente volta já já.